tem algumas coisas que eu acho muito interessantes no que você estava dizendo. Uma delas, eu estou de pleno acordo com essa ideia de que nós não podemos passar a impressão de que somos especialistas em áreas em que não somos especialistas. Isso aí é algo, para mim, absolutamente óbvio. E temos esse risco do canastrão, temos o risco da fraude, temos o risco também do arrogante também, né? A pessoa que acha que sabe mais do que sabe ou passa uma impressão de arrogância. Agora, tem algumas coisas que são interessantes da interação entre o filósofo da área e o cientista da área. Por exemplo, tem um sujeito chamado Walter Sinnott Armstrong, é um professor na Duke University de filosofia. Ele trabalha, entre outras coisas, com filosofia e neurociências, filosofia e ciências cognitivas, e também esse movimento da filosofia experimental, né, que é a ideia de fazer filósofos fazendo experimentos, não os próprios cientistas. Interessante. Ele conhece bastante neurociência, mas ele não é um neurocientista, ele não tem formação nisso, mas tem, digamos, um conhecimento aí secundário, razoável sobre isso, para entender a literatura. Talvez no espírito disso que Popper dizia, que conhece os conceitos, ele consegue entender uma apresentação de um neurocientista, mas ele mesmo não vai produzir um trabalho neurocientífico. Talvez seja esse o nível de conhecimento dele. Mas ele tem algumas coisas interessantes que ele fala. Por exemplo, ele diz, os neurocientistas são muito bons tecnicamente, mas eles são piores, em geral, do que os filósofos para fazer as perguntas. Então, uma contribuição que eu faço muitas vezes, até no próprio desenho desses estudos empíricos, que seriam mais tipicamente tarefa de um cientista empírico, o filósofo, muitas vezes, esse filósofo que quer fazer filosofia experimental, ele contribui nisso, propondo ajustes no desenho, propondo ajustes na pergunta de investigação, na própria formulação da hipótese, na interpretação depois, na análise, porque muitas vezes, hoje em dia, os cientistas empíricos estão tão capacitados do ponto de vista técnico, que eles às vezes não têm a mesma sofisticação na análise dos resultados que eles conseguem conquistar com seu ferramental técnico. Então é tanto no momento da análise, quanto no momento da formulação de problemas, mesmo, né, assim, perguntas e problemas investigativos, o filósofo tem, acho que, um papel interessante, mesmo quando ele não está no mesmo nível de conhecimento que o cientista da área específica em questão. O Armstrong sempre chama atenção para isso. Eu acho que ele é muito respeitado também, em parte, porque ele é um colaborador regular com os cientistas da cognição, os neurocientistas. Também isso é uma outra coisa que, infelizmente, nós não temos tanto ainda consolidada no Brasil, que é esse tipo de interdisciplinaridade, que não é uma interdisciplinaridade só para dizer que não existem fronteiras disciplinares ou para falar de conhecimentos que são, de alguma forma, mais elevados do que as separações entre as disciplinas, mas é um tipo de interdisciplinaridade em que, na verdade, as diferentes partes se ajudam nos trabalhos disciplinares das partes. Quer dizer, um bom filósofo aplicado a uma área da ciência, ele quer ter a ajuda de um bom conhecedor dessa área, para poder fazer perguntas que fazem sentido, para poder fazer análises que estão realmente respaldadas na área em que ele tá debatendo. E um bom cientista empírico, eventualmente, não todos, mas potencialmente um bom cientista empírico, também pode se aproveitar das contribuições do filósofo. Não para produzir junto com o filósofo necessariamente um conhecimento que é nem científico nem filosófico, mas a soma dos dois. Não. Nesse caso, o cientista vai fazer ciência mesmo, mas vai ter, talvez, uma fonte de perguntas interessantes, análises para suas hipóteses interessantes. Então, é mais essa ideia de que é uma ajuda para a pesquisa que seria ainda disciplinar, seria na própria ciência ou seria na própria filosofia. Esse tipo é mais uma colaboração, portanto, mais do que exatamente uma pesquisa multidisciplinar, assim, no sentido mais forte da multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade. Acho que esse é um caminho também que nós não temos tanto, porque no Brasil eu sinto que nós temos uma rigidez disciplinar grande e tem a ver até com a instituição mesmo, a sociologia de instituições, sabe? O modo como a carreira progride, o modo como os concursos têm que ser feitos, o modo como você comprova a sua produção, tudo é muito enrijecido e desestimula esse tipo de cooperação e aprendizado mútuo. E formação, às vezes você quer ser um bom filósofo da física, mas você não tem um incentivo de fazer uma graduação em física ao mesmo tempo, ou paralelamente, ou antes, porque você tem que fazer um concurso tendo sido graduado em filosofia,
ou você tem que usar seu tempo para poder saber mais sobre coisas de filosofia que não vão ser importantes para o seu trabalho, mas que vão ser... Você vai receber perguntas sobre isso na sua prova de concurso. Então, não tem um estímulo ainda a esse entrecruzamento, essa fecundação mútua, vamos dizer assim, entre as áreas. É uma coisa interessante que eu queria dizer. Eu vou aproveitar agora, nesse nosso diálogo, bastante interessante, uma reflexão sobre, especialmente, esses aspectos da relação da filosofia com as ciências, né? Que é algo que tem tudo a ver com as minhas preocupações filosóficas também, dessa relação filosofia-ciência e realidade. De fato, quando você chama a atenção desse trabalho desse filósofo norte-americano, de fato, isso é compatível com aquilo que a gente tinha falado anteriormente relativamente à proposta de Popper, quer dizer, dominando um certo jargão, uma base terminológica e conceitual de um determinado campo, o filósofo, mesmo não sendo um especialista em neurociências, né, como você observou, ele poderia sim, principalmente se ele tiver uma boa bagagem em filosofia da mente, né, que é uma área que vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos. Eu tive a oportunidade, Vitor, de ter sido orientando de mestrado do João de Fernandes Teixeira, professor titular da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar. Não sei se você já ouviu falar do João. Ele tem aí alguns livros nessa área, trabalhos publicados. Em alguns desses livros, em um desses livros, pelo menos, em um dos trabalhos publicados, tem a ver com o que eu desenvolvi em conjunto, sob orientação dele, da minha dissertação de mestrado na ocasião, que teve esse viés de filosofia da mente também. Eu trabalhei com um modelo matemático computacional da mente, por excelência, a máquina de Turing, né? Do grande Alan Turing, um grande lógico matemático brilhante da inglês, e que deu outras contribuições importantes em outras áreas, até ajudando a acabar com a Segunda Guerra Mundial, derrotando os nazistas quando ele conseguiu decodificar a Enigma, os códigos básicos daquela máquina de codificação de mensagens, a criptografia da época via rádio ou linha telefônica. E com o seu primeiro computador ali, ele conseguiu efetivamente fazer isso. O Alan Turing é uma mente assim, fora do comum, extraordinária. Teve uma vida infeliz em vários aspectos, né? Foi discriminado e chegou até a ser preso pelo fato de ser homossexual, quer dizer, sofreu muito com isso, né? Isso pode ter sido, inclusive, um dos motivos que levou a um possível suicídio, não se sabe ao certo, né? Até hoje a coisa é um pouco assim obscura. Mas o Alan Turing desenvolveu aquilo que nós conhecemos hoje como a melhor descrição do ponto de vista da atividade de cognição humana, do ponto de vista de uma máquina, né? Ou seja, como seria uma máquina, ou, se você preferir, um sistema computacional mais elementar possível que pudesse, de alguma forma, reproduzir ou simular, né, a atividade cognitiva da mente humana, quando, por exemplo, nós estamos calculando, né, quando você elabora um determinado cálculo elementar, de um cálculo mais elementar, também, é claro, até cálculos mais complexos. A gente eu tive a oportunidade de estudar isso, trabalhar nesse ponto com o João, o professor João Teixeira, e foi um momento interessante, porque, sem dúvida nenhuma, eu me sentia muito à vontade naquela época, com a formação que eu tive, que eu já tinha em ciências e em matemática, e interagir com colegas que eram da área, por exemplo, que tinham uma formação já em psicologia, com ênfase em psicanálise, que estavam lá fazendo também uma pós-graduação e um aprofundamento em filosofia da psicanálise. Tive colega psiquiatra que também estava interessado em filosofia da mente, colegas da área de ciência da computação, com formação em ciência da computação, mas que estava interessado em filosofia da mente. Foi um período bastante interessante em que a gente compartilhou já entre os colegas um discurso interessante da área de psicologia,
e com esse viés para as neurociências, e de que forma a ciência da computação ou a matematização, elas seriam interessantes, né, no desenvolvimento, pensando até em termos por exemplo, no meu caso, parte dos meus estudos também teve a ver, né, ou tinha a ver com a possibilidade também da implementação física de sistemas de inteligência artificial, né? E eu achava bastante interessante, porque outros colegas que não tinham uma formação em matemática ou em ciência da computação, mas era principalmente em psicologia, estavam também interessados em aspectos cognitivos. A gente tinha uma interseção, como você estava falando ainda há pouco, esse entrecruzamento, né, ele também acontecia ali com relação às discussões. Por exemplo, graças ao meu querido colega da área psiquiatra, que eu não sabia, por exemplo, que o Freud, que tinha uma formação na área médica, ele começa a carreira dele como um neurofisiologista, você deve talvez ter conhecimento disso, ele tinha o primeiro modelo do neurônio, o primeiro projeto, o design da célula ali, de um estudo neurofisiológico, em que ele tenta entender o funcionamento da célula neural, nós temos em Freud, e as pessoas às vezes não sabem disso. Ele teve ali um esforço interessante e tentou construir um mapa ali, um mapeamento dessas conexões do comportamento do neurônio. Depois ele se afasta desses aspectos e se interessa pela psicologia, e algum tempo depois ele cria a psicanálise, tá certo? Então isso foi o Freud. Mas em um período de grande efervescência em Viena, né, aquele período das décadas de 20 e 30, que você tem ali até o Círculo de Viena com mentes extraordinárias, e eu também sou um pouco apaixonado por esse aspecto da história ali, do desenvolvimento, daquela efervescência, daquela riqueza que nós tivemos ali, mentes brilhantes que passaram por aquele período na Europa Central. Mas, enfim, com relação, então, a minha experiência foi também, de uma certa forma, também nesse período de discussão, de interação com outros professores e interação com os colegas que estavam interessados em psicanálise e filosofia da psicanálise, que me apresentaram até alguma visão que eu não tinha tido contato antes, até por ignorância, né? Se falavam de Lacan, que tinha uma preocupação até com a matematização ali de certos processos psíquicos, né? Eu achava uma coisa assim estranha no primeiro momento, mas como né, um cara se preocupar também com esses aspectos. Mas a gente tinha ali um período, nós tivemos um período interessante naquela minha época do mestrado, e tive professores até extraordinários. Ali já citei o caso do Bento Prado Júnior, né, que uma figura importante da filosofia, da história da filosofia no Brasil, e as aulas dele eram bastante enriquecedoras e quebravam um pouco do estereótipo só também do monólogo, né? Havia uma participação, ele promovia essa maior participação. Mas, então, foi também uma experiência interessante, tanto do lado da formação acadêmica, que a gente ainda falava há pouco, né, da questão também de um paradigma, de um novo paradigma para a relação ensino-aprendizagem e da interação do professor ou dos professores com seus alunos. Então, é algo que é importante para nós, do ponto de vista da formação, mas eu tive a oportunidade também de trabalhar ali, de discutir com os meus colegas de áreas diversas, mas que tinham ali também um interesse muito grande pela filosofia de um modo geral, sem dúvida nenhuma, todos ali tinham, mas também com um viés interessante com relação à questão da psique e do aspecto, digamos, relacionado com a cognição, com a atividade cognitiva, né? Eu trabalhei com esse viés mais focado no modelo matemático, nas máquinas de Turing, né? E todos os aspectos complexos ali relacionados com a formalização e com o limite dessa formalização, questões de indecidibilidade formal, questões relacionadas com a complexidade dos algoritmos. Então, teve um viés muito interessante que me aproximou mais também, no final,
de cientistas da computação que estão interessados em o que é inteligência artificial, se não uma área que é pelo menos interdisciplinar, né? Eu vou aproveitar esse gancho que você falou desse professor. Quer dizer, mesmo não sendo especialista em neurociências, não há nenhum problema, digamos assim, no fato de que, por exemplo, em um campo como a IA, nós temos ali a presença forte da epistemologia, da lógica, né, dois pontos aqui diretamente relacionados que pertencem são sub-áreas do campo filosófico, da ciência da computação, que também é derivada, de certa forma, da matemática e filha da matemática e da lógica, né? A ciência da computação nasce nessas circunstâncias. Você tem as neurociências, que então aí a neurologia ou a neurofisiologia vem desempenhar um papel também interessante hoje, como até representante do aspecto das biociências, então você poderia focar na neurologia. E temos também a psicologia cognitiva, né? E nesse momento, antes de passar a palavra para você, eu gostaria de lembrar também até um aspecto interessante que também já tem um viés que aproxima a biologia com psicologia, que é o trabalho da epistemologia genética do Jean Piaget, né? Piaget estava interessado também no estudo da origem, do desenvolvimento, do amadurecimento de certas estruturas cognitivas, né, do ser humano, desde a primeira infância, digamos assim, de como essas estruturas elas se desenvolviam com a idade, até aquele período dos 11 anos, 12 anos aproximadamente, nas crianças, né, e como essas estruturas elas estavam associadas com modelos algébricos e com estruturas de lógica, especialmente lógica proposicional. E, cabe lembrar que Piaget também tem um tratado de lógica, também é um estudioso de lógica, e estava preocupado com o desenvolvimento e o amadurecimento dessas estruturas lógicas no ser humano, né? E as crianças passaram a ser ali, desde o bebê até o garoto, a menina de 11 anos, né, 12 anos, foram, digamos assim, o campo de estudo por excelência desses experimentos. Ele, o Piaget, vamos estabelecer um paralelo com esse outro filósofo que você citou, Armstrong, né? Você citou esse filósofo, né? Sinnott Armstrong, Sinnott Armstrong. Isso. Sinnott Armstrong. Walter Sinnott Armstrong. É professor em Duke hoje em dia, eu acho. Então, interessante, Walter, né? porque me lembrou... Walter Armstrong. Ele me lembrou o paralelo do Piaget, porque o Piaget, ele não era neurocientista. Na verdade, não tinha uma formação até específica na área de psicologia. Mais tarde, ele acaba recebendo um título, tipo de honoris causa, doutor nessa área. Mas é interessante porque ele desenvolveu e conduziu experimentos, trabalhou com pesquisadores dessa área de psicologia e de biologia, e propôs, e também sem falar na aplicação de ideias da área de lógica matemática, ali, de álgebra, que ele estava também analisando no desenvolvimento desse desenvolvimento e amadurecimento das estruturas cognitivas humanas. Então, Piaget é um precursor, digamos, também nesse sentido, porque ele também fez ali, com a bagagem de filosofia que ele tinha, ele, criando até a chamada epistemologia genética, ele atuou também dessa forma, quer dizer, ele assessorou a condução de experimentos, né? Aí, mesmo que você tivesse dito assim, tá, mas ele não foi um especialista em neurologia, né, em neurociências, é verdade, mas ele estava lidando com pessoas e pesquisadores da época, da área da neurofisiologia, que também estavam interessados em entender alguns desses aspectos cognitivos, até em alguns casos, até por questões de natureza patológica, ou seja, para tentar entender certos problemas que ocorreriam também devido a certas patologias ou afecções da atividade cognitiva. E isso foi interessante porque você tem ali também alguém
com uma formação mais filosófica, né? Que também, embora não estivesse realizando experimentos específicos de uma determinada área, estava ali propondo novas questões, como você chamou a atenção, estava ali tentando esclarecer possíveis conceitos que até então não haviam sido devidamente esclarecidos de uma certa forma, né? E propondo novos problemas, propondo novas questões, sem dúvida nenhuma, e eventualmente até elaborando hipóteses, né, que foi o caso dele, que deu origem à epistemologia genética. Então, esse contato com Piaget, com o trabalho dele, eu tive também nesse período de formação, da minha formação na época do mestrado em São Carlos, né? Então, foi ali um período em que eu descobri, de fato, o Piaget, que só tinha um conhecimento muito superficial do meu período de graduação, muito superficial. Eu não sabia quem, na verdade, era o trabalho que ele conduziu. E tem tudo a ver com esse espírito de aproximação também de certas áreas do conhecimento, que, embora sejam independentes, e que cada uma delas requer uma bagagem significativa de conhecimento para uma especialização, digamos assim, numa certa área, nada disso impede nada. E aí, lembrando novamente o que disse Popper, um domínio da terminologia básica e dos conceitos principais, você pode ter um discernimento, nós podemos ter uma compreensão, se não tanto quanto a do especialista naquela área, pelo menos um discernimento no sentido de, pensando como filósofos, no sentido até de poder interagir de alguma forma com a atividade desses pesquisadores. Isso é interessante porque vale pela formação, então eu digo pela experiência própria do período, como eu falei, da época da formação do mestrado em São Carlos, que isso foi bastante proveitoso, de ter tido essa incursão, inclusive por esse viés também de conhecimento da psicologia, especialmente da parte cognitiva e da filosofia da mente. Isso foi bastante interessante. Ajudou, de uma certa forma, na minha formação, no sentido de, embora eu não viesse com uma formação anterior em psicologia, não era um psicólogo, eu não estava, digamos assim, apto para poder, digamos assim, dizer, sou um especialista em psicologia, então me sinto à vontade, né, em trabalhar num certo tópico. Não. Mas foi proveitoso também nesse sentido da formação acadêmica, e ao mesmo tempo em que eu tive contato, por exemplo, com uma área que é da inteligência artificial, que é uma área essencialmente interdisciplinar, pelo menos interdisciplinar, né? E hoje, só para finalizar essa parte da minha fala, e hoje a gente pode dizer que a IA, se não a IA no sentido forte, a IA fraca, né? Pensando como estudiosos dessa área, que nós temos que ser conscientes disso e honestos com relação a isso. Nós não alcançamos a IA forte. Tá? Eu posso até falar na sequência sobre isso, se você quiser. Mas a IA fraca, pelo menos, ela está presente hoje de uma forma prática, tecnológica, em todos os nossos dispositivos eletrônicos com os quais nós lidamos no dia a dia. Isso está presente nesse momento que nós estamos trocando essas experiências e debatendo sobre esse assunto. A IA está presente, né? Quando você pega o seu aparelho celular, você tem IA aplicada ali, inteligência artificial aplicada ali, né? Quando um médico cirurgião, né, pode conduzir hoje uma cirurgia, ele pode estar lá na Holanda e com uma conexão 5G, ele pode conduzir, através de sistemas robóticos autônomos, conduzir uma cirurgia aqui no Brasil, né? Digamos, em um hospital que tem esse suporte, essa infraestrutura técnica, esse cirurgião lá na Holanda, ele pode operar aqui. Tudo isso mostra como a inteligência artificial, né? Eu não vou nem citar outros casos clássicos da indústria
espacial, né? Poderia citar isso, né? Mas só pensando, por exemplo, nessa parte das telecomunicações, o desenvolvimento hoje de sistemas inteligentes, a IA, pelo menos a IA fraca, ela está presente nos nossos dias. A IA forte é uma outra história, né? Que a gente ainda tem muito tempo ainda para alcançar esse estado. Mas eu vou passar a palavra para você agora, por gentileza. Não, esse seu relato me abriu diversas portas. Deixa eu tentar falar algumas coisas assim, não sei se eu vou conseguir conectá-las tanto. Mas muito interessante o seu relato, eu me identifiquei em muitas coisas e aprendi várias outras. A primeira coisa menor, bem menor, mas que eu acho que é legal lembrar assim, ou pelo menos manifestar a minha opinião sobre isso, que eu acho que a filosofia é uma excelente formação complementar. O que é que eu quero dizer com isso? Na graduação que eu fiz, pelo menos, na UFMG, nós tínhamos, para a pessoa que faz bacharelado, tem a formação da graduação principal e tem a opção de fazer uma formação complementar, que é um núcleo de 5 a 8 disciplinas, digamos, em que a pessoa se especializa, é como o minor das universidades norte-americanas. Tem o major, que é a sua principal formação, e o minor, que é um conjunto menor, mais ou menos coeso, em uma outra área, que pode te ajudar na sua formação principal. Eu acho que a gente, na filosofia, tinha que perder um pouco da vergonha e não se sentir inferiorizado se nós formos usados como minors ou formações complementares por outras áreas. Porque eu acho que isso torna um bom cientista, um bom formado nessas outras áreas, uma pessoa bastante mais competente no desenvolvimento da própria área dele. Porque a filosofia tem essa capacidade de um trabalho mais refinado, conceitual, da colocação de hipóteses e perguntas e problemas, a análise investigativa. Então, acho que esse treinamento seria muito interessante, por exemplo, para alguém que faz ciência da computação e está interessado nas questões de fundamentos, alguém que trabalha com o fundamento da física ou física teórica, alguém que trabalha com psicologia, alguém que trabalha com essa grande área das neurociências. Todas são áreas que se beneficiariam bastante com uma boa formação filosófica. Um teórico social, alguém que quer fazer sociologia mais teórica, tem que ter uma boa formação em filosofia. Então, primeiro ponto, assim, eu acho que essa é uma contribuição indireta que a filosofia poderia dar para o desenvolvimento das ciências, que não é feita por um filósofo intervindo no debate científico, mas é fornecendo algumas das ferramentas em um grau menor do que um filósofo receberia, fornecendo ao cientista para ele mesmo, porque eu também tenho essa impressão, assim, digamos, mais observacional, mas também uma concepção teórica de que eu acho que parte do desenvolvimento científico, mesmo quando é relativo a fundamentos, quer dizer, quando tem a ver com questões mais filosóficas das áreas, quando a questão fica de filosofia da física, por exemplo, na verdade, muitas vezes quem faz essa filosofia da física não é um filósofo, é um físico. Quando está num momento, digamos aí, de que o paradigma, vamos falar igual com o paradigma está um pouco balançado. Quando o paradigma está um pouco balançado, as questões estão um pouco mais anárquicas, eu acho que o próprio operador dessa área, quando tem um pendor um pouco mais reflexivo, que eu acho que a filosofia pode desenvolver, ele pode levar adiante algumas coisas que geram transformações na área. Que apenas aquele que é formado tecnicamente na própria ciência, muitas vezes não é, pelo menos, espontaneamente capaz. Pode ser espontaneamente capaz, mas não foi treinado para fazer esse tipo de questão. Então, no caso da filosofia da física, por exemplo, eu gosto muito do trabalho de um filósofo da física, que é o Tim Maudlin, que é professor em Nova York. Tim Maudlin, ele é filósofo, mas ele tem formação em física, e é talvez o principal proponente hoje em dia dessa revitalização da área de fundamentos da física, mesmo nos departamentos de física. E aí eu acho que esse pessoal que tem, como se diz no jargão jurídico, tem o condão de levar adiante, tem essa capacidade de desenvolver muitas vezes questões de fundamentos da física. Não é preciso nem ser filósofo, pode ser um físico com essa inclinação um pouco mais filosófica. Eu acho que até os bons físicos que transformaram a física no começo do século XX tinham indagações filosóficas muito fortes, o próprio Einstein. Então, eu acho que a filosofia é uma boa formação complementar em muitos aspectos. Falando um pouco de inteligência artificial, lembrando daquilo que a gente conversava, sobre o que a gente conversava antes, sobre a educação, sobre o caráter integrado da realidade, que eu acho que tem que se manifestar em algum estágio, pelo menos, da formação dos alunos, quando ele já tem uma base,
digamos, após o ensino fundamental, em que eles foram apresentados com as ferramentas básicas do conhecimento científico, eu acho que, digamos, então, em algum momento do ensino médio, certas questões mais integradas devem dominar e lançar a mão desse conhecimento específico das áreas para analisar esses temas mais integrados. Eu acho que a inteligência artificial é um dos excelentes temas. Eu mencionei na hora que a gente conversava o projeto Genoma, mas eu acho que outro tema muito legal é a própria inteligência artificial. Esse tema da inteligência artificial, ele levanta discussões sobre o que é o ser humano, discussões sobre a importância, nós vamos ser fisicistas ou não, né, como se diz, ou materialistas ou não, sobre o ser humano. A explicação vai ser meramente física, ou físico-química, biológica ou não. Então, tem uma discussão sobre biologia. Tem uma discussão ética política sobre a disseminação dessas tecnologias, a desigualdade de acesso a elas, o papel que essas coisas têm na suposta manipulação, digamos, de espectadores da televisão ou qualquer coisa do tipo. Então, tem uma discussão sociológica, comunicacional interessante. Tem a própria educação, digamos, a iniciação dos alunos no domínio dessas ferramentas de uma forma mínima, pelo menos. Eu acho que tem alguma familiaridade com o ambiente da computação. É importante para ser um cidadão, assim, que vai florescer no século XXI, né? Ter alguma familiaridade com a dimensão da computação, entender o que está por trás um pouco disso, entender as promessas, eventuais fracassos da área e saber discutir essa questão. Acho que é uma questão que atrai matemática, física, computação, estatística, sociologia, ética, filosofia política. Quer dizer, é uma questão super interdisciplinar, nesse sentido de interdisciplinaridade, que eu destacava antes, que é a interdisciplinaridade da realidade. A realidade, ela mesma, é multifacetada. As disciplinas nós criamos no ambiente da análise, no ambiente universitário, do estudo. Mas a realidade não é disciplinar. A realidade não é nem transdisciplinar, ela é indisciplinar, vamos dizer assim. E uma outra coisa interessante também sobre, agora retomando um pouco o seu relato mais pessoal sobre a sua formação, seu período de mestrado, sobre a questão do modelo matemático computacional, eu não sou um conhecedor dessa área, mas eu sou um interessado, e assim, é uma área fundamental na filosofia, né? E eu acho que esse é um assunto que revela também diferentes concepções, não só sobre o que é a mente humana, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas também diferentes concepções sobre como que as ciências funcionam. Porque durante muito tempo, aí você vai saber me corrigir com muito mais conhecimento de causa, eu acho que dominou durante bastante tempo a concepção de que uma teoria científica é um conjunto de proposições, um conjunto de frases verdadeiras, coerentes, vamos dizer assim, e verdadeiras sobre o mundo. Essa concepção que eu acho que hoje ela tem menos defensores no ambiente filosófico, do filosófico científico, né, assim, da filosofia da ciência. Eu acho que hoje predomina uma concepção de que a filosofia é feita através de modelos, principalmente, né, certos modelos que tentam refletir, mais ou menos, e tentam explicitar suas formas de aplicação em realidade. A área-alvo do modelo, vamos dizer assim. Então, essas, no jargão filosófico, são as concepções sintática e semântica da estrutura da ciência, né? Esse debate entre o modelo sintético e semântico. E aí, o que é interessante sobre esse paradigma, vamos chamar de paradigma computacional para a mente humana, que tem aí uma grande inspiração, iniciação através do trabalho do Turing, é que ele é justamente um modelo. E muito poderoso, nós temos que pensar também o que estava acontecendo ali até 1950, que é quando ele propõe esse tipo de coisa. Tem o teste de Turing, né? Vamos falar do teste de Turing para máquinas, a ideia de que se a gente perguntar para uma máquina certas coisas e as respostas que essas máquinas nos derem, elas forem indistinguíveis de respostas dadas por seres humanos, né, seres conscientes, feitos de carbono e inteligentes, nós, nesse momento, teremos, de fato, atingido um estágio de inteligência artificial. Então, é uma proposta com base em um modelo da mente humana, um modelo computacional. Quer dizer, um modelo para falar muito simplificadamente, uma abstração. É meio que uma maquete. A maquete não pode ser nunca igual à realidade. Se nós entramos no problema do Borges, com aquele conto dele, de que o mapa é tão perfeito que ele é uma reprodução da cidade em que você vai andar. Se o mapa for tão perfeito, não adianta, não preciso do mapa, eu vou andar na cidade. O mapa tem que ser uma simplificação. Então, o modelo ele é uma simplificação. E esse modelo computacional certamente é, como qualquer outro, uma simplificação do funcionamento da nossa mente.
E aí, o que eu queria destacar é, primeiro, isso, assim, a introdução desse modelo e a potência que esse modelo teve a partir dos anos 50, no própria criação e desenvolvimento dessa área, que é esse conjunto de disciplinas chamadas de ciências cognitivas, né, esse modelo cognitivo computacional. Na filosofia tem muitos defensores, teve durante muito tempo e tem ainda. E isso muito em contraposição que estava acontecendo à época, quando ele foi introduzido, que era um predomínio do behaviorismo, né, o comportamentalismo, talvez, a ideia de que nós não podemos acessar a mente do ser humano estudado, então vamos falar apenas do comportamento deles, dos seres humanos. Esquece esse papo de psicologia, de mente, vamos falar do comportamento deles. Aí veio esse modelo computacional como uma forma, não, de acessar o interior da mente dessas pessoas, como um modelo teórico, uma abstração, mas que tem um poder explicativo grande e, eventualmente, tem elementos de verdade. Aí nós podemos agora tentar replicar esse modelo em uma base não biológica, né, num computador, e ver se o comportamento vai ser indistinguível. Então, é um modelo muito potente. Uma das coisas que eu acho são super interessantes sobre esse modelo computacional hoje é como que ele dialoga, eventualmente entra em conflito com, ou às vezes converge com, as informações que nós estamos tendo agora das neurociências. Porque que não funcionam na base de um modelo abstrato da mente humana, mas vem, digamos assim, de baixo para cima, né? Vem do conhecimento fisiológico para tentar atingir o nível da cognição. Enquanto que o modelo computacional cognitivo ele já parte da pressuposição da cognição humana e tenta replicá-lo nesse modelo computacional. O modelo neurocientífico é de baixo para cima, é a partir da atividade dos neurônios, da atividade dos átomos, digamos, subjacentes à atividade consciente, à atividade inteligente. E aí, claro, tem aí um problema de uma lacuna explicativa a ser transposta ainda, eventualmente, mas no momento presente eu acho que essa eventual conflito ou convergência do modelo computacional herdeiro de Turing com o modelo das neurociências, eu acho que é um grande desafio para o estudioso da filosofia da mente e das ciências cognitivas hoje em dia. Acho que é super interessante esse assunto. Eu gostei muito do seu complemento da sessão anterior, em que a gente estava discutindo justamente a possibilidade dessa área da inteligência artificial, que ela tem esse caráter interdisciplinar, ou multidisciplinar, ou com a possibilidade de uma transdisciplinaridade, como queiram, mas, de fato, você chamou a atenção para aspectos importantes que fazem parte das reflexões do pessoal da filosofia da mente no momento, que é exatamente isso. Você fez as observações corretas, bastante pertinentes, da relação entre modelo, teoria e realidade, né? Um modelo, de fato, é isso mesmo, ele vai estabelecer essa conexão, esse nexo, digamos, entre a teoria enquanto um conjunto, simplesmente, porque tecnicamente uma teoria, isso é um conjunto de sentenças, né, em uma determinada área, e que, dependendo da interpretação que você pode propiciar, que você fornece, elas podem ser assumidas como verdadeiras, sabemos disso. O modelo, né, na verdade, ele vai permitir essa conexão, ele é uma abstração, como você ressaltou bem, entre a base linguística, na qual você tem essas sentenças sobre um determinado assunto ali explicitadas, né? E estabelece essa conexão com o fenômeno, com aquilo que é objeto de investigação, sem dúvida. Então, o modelo, como você também chamou a atenção, relativamente a uma espécie de meio de simulação, né? Ele não pode alcançar perfeitamente a complexidade do real, do fenômeno, né? Porque se trata de uma construção dada pelo campo da racionalidade. É o intelecto humano que está naquele momento ali, tentando compreender, e, obviamente, lançando mão de ferramentas matemático-computacionais, que, por sua vez, também têm certas limitações, né? Requer, inclusive, maior desenvolvimento e correção de erros, né, permanente. E, sem dúvida, a gente não seremos capazes de ter uma reprodução plena do fenômeno, apenas uma simulação aproximada,
daquele fenômeno que está sendo investigado. Sua fala foi bastante pertinente e precisa com relação a esses aspectos, do meu ponto de vista, da relação desses modelos, né? Especialmente agora no que diz respeito à questão do modelo computacional. Mais uma vez, concordo com a ideia de que nós temos uma construção que, de uma certa forma, está vindo de cima, né? Está vindo do intelecto, do filósofo, do lógico matemático, do cientista da computação, para uma possível aplicação no hardware. Vem a possível aplicação disso em termos de uma máquina física, e hoje mais ainda com a ideia das máquinas dos sistemas computacionais quânticos, né? Hoje, digamos, o que se procura de forma mais obsessiva é um computador quântico que pudesse expressar, de fato, esse modelo matemático computacional da mente. Mas é interessante porque, de qualquer forma, a possibilidade também dessa máquina quântica, ela também está atrelada a neurociências, né? Ou seja, nós estamos interessados em simular aquilo que ocorre, de fato, no neocórtex, não? Quais são de que forma essas conexões sinápticas com neurotransmissores, neuroreceptores nas células neuronais ou neurais, elas ocorrem de uma tal maneira que um computador quântico, e aí sim, fisicamente falando, ele pudesse se equiparar a essa estrutura cognitiva que ocorre nas unidades de hidrocarbonetos, como você chamou a atenção, né? Pensando no ser humano também como uma máquina, né? Uma máquina biológica, né? Uma máquina biológica na base de estrutura de carbono. Mas, enfim, de qualquer forma, existe sim essa projeção da parte mais abstrata e de modelagem computacional, né? No âmbito até da engenharia do software, né? Projetada no hardware, projetada na máquina física, que tenta estabelecer ali ser um reflexo de alguma forma, refletir em algum grau a despeito de toda a complexidade, não só computacional, mas daquilo que das neurociências, a complexidade neural nos mostra, né? Tentar alcançar esse espelhamento de alguma forma. E como você também observou, os neurocientistas, por outro lado, na medida em que eles estão desenvolvendo e ampliando o seu conhecimento do funcionamento dessa máquina biológica, eles tentam, de alguma forma, uma aproximação de uma forma ascendente com esses modelos computacionais, né? Pode ser que em algum momento a gente tenha ali um ponto, como você falou, de convergência, né? De aproximação desses dois níveis. Pode ser o computador quântico, pode ser o computador quântico, né? Tão sonhado por muitos físicos e especialistas de ciência da computação quântica. Nós não sabemos ainda até que ponto isso pode alcançar. Só o tempo, obviamente, é que vai responder essas indagações. E aí, provavelmente, a gente poderia falar na IA forte, né? No modelo em que a máquina teria uma certa autonomia, né, cognitiva e de liberdade de criação, a exemplo dos seres biológicos, né, do ser humano, digamos assim. O grande desafio, por exemplo, e qual seria uma prova? Você poderia pensar no análogo, como você citou na sua fala anterior, o análogo do teste de Turing, né? Um teste de Turing mais elaborado, mais sofisticado dessa nossa perspectiva atual do estado da arte, da tecnologia na atualidade, seria algo assim: mostrar, empiricamente falando, que você tem uma máquina, por exemplo, um computador quântico, capaz de programar outras máquinas. Se a gente chegar neste nível, o grande desafio hoje, do ponto de vista da IA forte, é mostrar que você pode ter máquinas que sejam, eventualmente, de natureza quântica, capazes de programar outras máquinas.
Quando isso acontecer, se a gente puder testar isso efetivamente, nós teríamos um outro tipo de teste, fazendo uma analogia com o teste de Turing, mostrando que a máquina alcançou tal grau de complexidade, de inteligência e de autonomia, que ela é capaz de programar outras máquinas. A gente ainda não tem isso. Então, há um consenso entre os cientistas da computação que trabalham com a inteligência artificial que, de fato, nós não alcançamos esse nível. Mas se a gente alcançar esse nível, a gente realmente poderia falar em IA forte. No momento, a gente só pode falar, tem que se contentar com a IA fraca, que é aquela que tenta simular, digamos, a atividade cognitiva humana, né, e aplicação em diversas áreas. Mas é o máximo que a gente tem que se contentar por hoje. Mas amanhã, quem sabe, a gente poderia chegar nesse estágio. Ainda não temos uma compreensão clara da natureza ainda de certos fenômenos que seriam imprescindíveis para poder conduzir um experimento dessa natureza. Então, nós temos que admitir a nossa ignorância com relação a isso. Mas a IA, sem dúvida nenhuma, é um campo apaixonante, a filosofia da mente é um campo apaixonante, e que pena, quiçá, a gente pudesse realmente, de alguma forma, aproveitar isso, no sentido até de uma proposta, também talvez até de caráter pedagógico, por que não? Eu não acho que isso seja impossível, no sentido de estimular a trazer alunos de diversas áreas para uma formação também filosófica, né? Mostrar o quanto a filosofia pode ser enriquecedora em um campo, por exemplo, de interesse interdisciplinar e importante no século XXI. Nós temos que ter consciência que nós estamos fazendo filosofia hoje no século XXI, tá certo? E tem aspectos de natureza tecnológica, de desenvolvimento técnico, que não pode ser ignorado pelos que fazem filosofia, pelos que estão preocupados em refletir, né, sobre o que é essa filosofia contemporânea do século XXI, né? Em que sentido a gente pode aproximar mais ciência da filosofia e trazer, e que isso possa ter também um efeito colateral, né, digamos, entre aspas, um efeito colateral no sentido de beneficiar também a formação acadêmica dos nossos alunos, né? Eu acho que isso é uma questão interessante e que chama a atenção, ou que poderia chamar a atenção de estudiosos em diversas áreas, dentro daquele espírito de interdisciplinaridade que nós estávamos falando desde o início, né, tanto do ponto de vista da formação acadêmica, quanto também do ponto de vista do próprio exercício da filosofia, do próprio posicionamento hoje do filósofo em relação à ciência, né, de um modo geral.